palavra é acolhimento. Acolher, abraçar, receber, aconchegar. Ah, meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos acolhedores. Como o mundo seria diferente, como nossa família seria diferente. Não é? Muita coisa. Olha, gente, eu refletia o que a gente precisa fazer para desenvolver em nós atitudes de acolhimento, né? Então a gente precisa parar, pensar. Cada vez que a gente não acolher, a gente cair em si e pedir ao Senhor perdão e pensar, meu Deus, eu podia ter feito isso. Então isso já é Deus colocando no nosso coração, mostrando a gente as nossas falhas quando não acolhemos. E assim a gente vai treinando, vamos buscar treinar. A pessoa, se a gente conseguisse uma pessoa por dia, para a gente dizer assim, meu Deus, aquela que é mais difícil, ou então aquela que Deus colocar na minha vida. Todos e a gente, que Ele colocar. Todos que Ele colocar. No dia a dia, quando a gente acorda, até dormir, a gente encontrou com muita gente. Nossa! Meu Deus. Nossa! Gente, para os antigos, os muitos antigos, de 1000, de 2000, de 3000, de 4000 anos atrás, eu estou falando para os antigos, que eu não sei se para nós modernos, pós-modernos, essa realidade ainda acontece. A gente não pode dizer que ipso facto, acontece mesmo. Na antiguidade, sim. Os gregos, os romanos, os judeus, para eles, a hospitalidade, o receber bem, o acolher, o fazer como se fosse do seu sangue, o peregrino que chega, era sagrado. Acolher era sagrado. Não passava um estranho que não fosse bem recebido. Não passava à porta da minha casa que eu não lhe oferecesse a minha hospitalidade. Porque, na verdade, esses antigos romanos, gregos, os judeus mesmo, eles acreditavam que no visitante que ali chegava, era o próprio Deus que ali chegava para visitá-los. E que bom! E hoje continua sendo o próprio Deus. É porque a inversão de valores, a loucura do dia a dia hoje, mas a culpa não é do mundo, a culpa é nossa. Se o mundo é o que é, culpa você e culpa a mim. Se fôssemos melhores, ele não estaria assim. E mais, as pessoas pensavam que Deus lhes traria bênçãos, recompensas, favores, graças, porque estavam acolhendo aquela pessoa. Aliás, isso a gente lê lá no livro aos Hebreus, já terminando o Novo Testamento, como diz aquilo que estava lá em Gênesis 18, de 1 a 10. Não vos esqueçais, Hebreus capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais, meus irmãos, falando isso, o escritor da carta aos Hebreus. Não vos esqueçais da hospitalidade, pela qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Aí a gente remete àquela história de Abraão. Né? Isso aí. Justamente essa ligação que a gente tem, porque o próprio Jesus, quando ele diz que até qualquer pessoa que a gente faça algo, é a ele que está fazendo. Então imagina a quantidade de anjos, a quantidade de pessoas que Jesus manda até nós. E que já passaram pelo nosso dia hoje. E que muitas vezes nós não nos antenamos, não prestamos atenção e nós rejeitamos o próprio Jesus. E na Bíblia, a palavra de Deus é muito rica, é um conteúdo, é um ensinamento constante para o nosso dia a dia. Não é uma leitura longe, é uma leitura prática para a nossa vida. Então, a hospitalidade
Leia, eu lembro daqui de uma família que nós conhecemos, você também conhece, mas eu não vou dizer aqui o nome. Mas essa senhora é uma jovem senhora, mas ela conta que a mãe dela morava numa cidade e quando as pessoas viam das comunidades rurais do interior para o médico, porque tinha alguém doente, uma cirurgia para fazer, alguma coisa para resolver, que ela colocava e acolhia na casa dela, ela colocava os filhos para dormir no chão. Muitas vezes ela disse que era tanta gente que até debaixo da cama, aquelas camas de antigamente eram mais altas. Isso é real, nós escutamos dela. E ela aprendeu isso, ela sabe acolher. Hoje ela tem os filhos já tudo grandes. Ela também... E é uma família linda. Linda. E ela conta isso para nós. Então é possível sim. E mais outra coisa, essa senhorita, essa senhora, jovem senhora mãe, que nos contou esse fato, que acontecia com a mãe dela, ela é uma mulher jovem. E aprendeu da mãe e continua reproduzindo na sua vida aquilo que foi digno, honrado e louvável aos olhos de Deus. E ela passa para os filhos. Os filhos já são 2 rapazes e uma moça, mas eles já são dessa linha. Né? Aprenderam pelo testemunho. Aprenderam pelo testemunho. Então, é possível, meu irmão, minha irmã, é possível a gente acolher. Quantas pessoas a gente sabe que quando cruza com alguém diz assim, vou fazer de conta que não vi, para nem falar. Às vezes encontra alguém cabisbaixo, não olha nem para saber assim, será que essa pessoa está com raiva ou está triste? E às vezes a pessoa passa por nós, não fala, e eu não tenho a capacidade de perceber, meu Deus, será que é raiva ou é tristeza? Então, um olhar, um coração que usa os sentimentos de Jesus é capaz de amar como Jesus amou, de pensar como Jesus pensou, de sorrir como Jesus sorriu. Então, essa é a nossa busca. Na busca da santidade, na busca de caminhar pelos caminhos que nos levam a Deus, ao céu. E a Virgem Maria, ela viveu tudo isso, ela acolheu tudo e ela é um grande modelo para nós. Então vamos usar aquilo que Deus nos dá como dom para exercitar. Todo dia a gente vai aprendendo e vai melhorando. Espetacular. Então recordemos-nos que não seja só pensando na recompensa de Deus. Que não seja só pensando no céu que eu quero conquistar. Que não seja só pensando nos pontos que eu quero crescer na história, no livro da vida. Não é isso. Eu quero acolher porque faz bem acolher. Porque eu quero salvar o outro do vexame, do infortúnio, do desconforto. Ele está cansado, ele está maltratado, ele está humilhado. Oh Deus, se fosse comigo, eu queria que aparecesse uma pessoa para me botar para dentro da casa dele e fechar a porta e não deixar o povo ficar ironizando comigo na rua. Eu estou salvo dentro da tua casa. Vamos pedir a Deus essa força, essa coragem, essa determinação. Hoje eu refletia muito sobre esses meninos de 13 anos, 14, 15, 18, que roubam, que assaltam ônibus, entram com uma faquinha, às vezes não estão nem pensando em maltratar fisicamente ninguém, mas só aquela faca ali maltrata psicologicamente e alguém pode ficar desnorteado pro resto da vida. Às vezes alguns se atrevem e vai com revólver de plástico, mas quem tá ali ameaçado não sabe que o revólver é de plástico. Às vezes alguém vai com revólver de verdade e tudo isso amedronta. E eu sei que algum desses meninos está nos assistindo agora, porque eles fazem as coisas às escondidas, nas trevas, porque se fosse lícito fazer, eles não precisavam colocar capuz, eles não precisavam botar... Como é? Eles sabem da gravidade do que estão fazendo, que não é correto, que é feio, que incomoda. Então eles se escondem. Se escondem por trás de uma máscara, de um boné. Então, que está... Pode dizer, por favor. Eles próprios têm a necessidade
de criar para eles uma imagem boa quando forem vistos rosto. A gente anda, passa por ele na rua, ei fulano, daí E a às 3 vezes- horas ele pode estar assaltando o ônibus. Olha aí, meu filho, que tenha sido hoje, ou ontem, ou há 3 dias atrás, a última atitude de morte. Matar não é só dar um tiro e o outro acabar a vida, não. Matar é entristecer, é humilhar, é sufocar uma pessoa. Para com isso. Portas lhe serão abertas, se não nessa vida, na eternidade, porque a eternidade é um fato e o inferno também é um fato. Então recordemos-nos do que diz São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 13: socorrei todos vós que nos assistem agora, de todas as localidades, socorrei as necessidades das pessoas. Socorrei, amparai, ajudai, salvai as necessidades das pessoas. Esmerai-vos, caprichai, fazei o melhor na prática da hospitalidade, que é o acolhimento. Receba bem. É tão forte, é tão urgente, é tão necessária essa atitude de acolher, de dar hospitalidade, de dar abrigo, de dar proteção, que a Bíblia é cheia dessas citações, é cheia de histórias, mostrando que, aliás, é o caminho que nos mostra como devemos fazer. Para fazer a vontade de Deus, a gente precisa conhecer a vontade de Deus. Certo. E para conhecer, precisamos ler a Bíblia, ler a palavra, ler o catecismo da igreja. Nossa igreja, ela tem o catecismo, que é o que nos orienta, é o que a igreja mastiga, nos dá mastigado, detalhado, explicado as coisas que a gente não entende. Então, o acolhimento, ele passa por vamos dizer assim, por um crivo nosso de saber esse acolhimento, que ferramenta eu vou usar para acolher essa pessoa. Tem pessoas que estão precisando da nossa voz, mas tem pessoas que o acolhimento que a gente dá para ela é ceder nossos ouvidos para escutá-la. Perfeito. Tem pessoas que nem estão querendo falar, nem estão precisando escutar ou querendo escutar, mas eles querem ver o nosso olhar. Apenas a companhia. A companhia, né? Então, cada pessoa que Deus coloca na nossa vida tem uma necessidade de acolhimento, como nós. Tem dia que a gente acorda, a gente nem sabe mesmo o que quer naquele dia. Então, isso acontece com todas as pessoas. Um está precisando de colo, outro está precisando de comida física. Cada um tem uma necessidade, né? Outra, uma comida espiritual. Bom, Deus vai. E assim, meus irmãos, a gente vai usar aquilo que Deus nos dá como ferramenta, força, iluminação, sabedoria, para entender o que é que o outro precisa de mim naquele momento. A gente não tem que dar aquilo que a gente quer dar. É aquilo que o outro necessita naquele momento. Dar a tempo é dar dobrado. O que é dar na ocasião. Exemplo. Exemplificando mesmo o que a Sônia disse, que cada um tem uma necessidade. Você tem 3 filhos. Um está precisando de uma mochila. O outro está precisando de um tênis. O outro está precisando de um casaco. Você não vai comprar uma mochila para os 3. Nem um tênis para os 3. Justiça é dar a cada um o que cada um precisa. Sem favorecer, não é dar igual. Sem favorecer aquele e deixar o outro desamparado. Não pode acontecer isso. E sem murmurar. Me lembro que na primeira carta de São Pedro, o nosso primeiro Papa, primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, versículo 9, ele nos exorta, nos orienta, grita para o nosso coração, dizendo: exercei, praticai a hospitalidade
o acolhimento uns para com os outros. Uns para com os outros, porém, sem murmuração. Eu recebi você em casa, mas olha, você ronca muito e não vá se acostumando, não. Mas e a necessidade? Se ele precisa passar 3 dias na minha casa, sem murmuração. Se houver murmuração, diante de Deus nós já perdemos o mérito. Fez porque mandaram, então eu vou fazer. Minha mãe disse, faça. Mas eu mesmo no meu coração não quis. Não há mérito diante de Deus. Eu fiz e reclamei, eu fiz e lamentei, eu fiz e murmurei, eu fiz e praguejei. E passa na cara às vezes, olha, você está aqui de favor, porque você não merece não. Perde o mérito, você não fez nada. E mais, fez mais mal àquela pessoa, porque você está humilhando essa pessoa. São Pedro que nos sério, ensina isso. Muito. É tão sério. E eu fico pensando também, Léa falando, e eu me lembrando que acolher também é ter empatia, né? É se colocar no lugar do outro, para aplaudir, para chorar com o outro. Olha, gente, é muito triste quando alguém tem uma conquista, quando um filho passou no vestibular, ou passou no concurso, começou a trabalhar, ou é alguém que estava desempregado e agora está trabalhando, e nos diz isso, e a gente faz um rostinho bem de indiferença, tipo, que bom, né? E a gente não vibra. Como é bom. É alguém que chega para nós e diz, você podia rezar por mim, ou rezar por meu filho, que ele está precisando, está doente, vai fazer uma cirurgia, ou o que seja. E a gente chegar junto, se interessar, conversar sobre o assunto. Passou aquele dia e pergunta como é que vai fulano e como é que está fulano. Se interessar, de verdade, se envolver. Isso é lindo. Isso, gente, nós todos precisamos disso. Eu e você, nós também, olha, eu digo sempre assim, que a vida dá muitas voltas. Hoje alguém está precisando de mim, amanhã eu estou precisando de alguém. Isso é inevitável. Isso é normal na vida. E portas precisam deixar abertas, escancaradas. Precisamos plantar no coração das pessoas amor. Dando amor. Dando amor. Plantar sementes. As sementes já estão aqui dentro de nós. Porque no batismo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus com todos os dons. Na crisma, nós confirmamos esses dons. Sim. E esses dons são sementes que nós precisamos fazer frutificar cada um. Semente do bem, do amor, da paciência, da caridade, né? Da oração, da piedade, né? Do diálogo, de tudo. Então, nós precisamos. O acolhimento é um exercício da bondade de Deus em nós, da graça de Deus em nós. E sozinho, meus irmãos, não conseguiremos. Porque sozinho nós vamos agir sempre no humano, sempre aquilo que nós achamos que é o melhor. E na maioria das vezes a gente se engana e tem uma atitude errada e termina se arrependendo. E quando a gente se arrepende, o sofrimento, a dor do remorso é muito forte. E aí eu recordo, abri até de novo aqui a Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, e eu peguei aqui o capítulo 25, que começa aqui no versículo 31 até o 46. Eu não vou ler, alguém já disse, ai, que coisa para ler. Eu tenho certeza disso. Ai, meu Deus, vai ler isso tudo, do 31 ao 46. Não, minha irmã, calma. Agora não, você vai ler depois. Você vai ler depois em casa. Mas eu só quero lembrar aqui, ó. Diz o versículo 31. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. É a hora do julgamento. Esse texto se chama o juízo final. Isso foi o versículo 31. No versículo 34, continua então dizendo, então o rei dirá aos que estão à sua direita, vinde benditos de meu Pai,
Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E aí vem o versículo 35, que eu só vou ler esse, vocês vão até os últimos depois. Ele diz, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber. Em outras palavras, se tudo fui acolhido. Eu estava peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes. Está aqui, está aqui. Então ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, porque tudo isso que aconteceu, quando eu precisei, através da sua vizinha, da sua nora, daquele rapaz que era o jardineiro da sua casa, do ascensorista, da sua sogra, do seu filho, que você não tem um relacionamento muito bom com ele, mas tudo aquilo que você fez por amor a mim e deixou transbordar de amor por essas pessoas, agora eu lhe digo, vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, desde sempre, para sempre. Deus reservou no céu um lugar, na eternidade, vendo Deus face a face, na harmonia sem fim, para aqueles que souberam fazer aquilo tudo. Lembra do que está escrito lá em João capítulo 2, versículo 5? Lá na festa das bodas de Caná, quando Nossa Senhora viu que não tinha vinho, ela disse para os funcionários, por favor, façam meus filhos, porque ele é Jesus. Apontou para Jesus, façam tudo o que ele disser a vocês. Capítulo 2, versículo 5 do Evangelho de São João. Se nós fizermos, e aqui ele diz, eu estive nu, me vestiste, faminto, me deste de comer. Desde toda a eternidade está preparado no céu um lugar de destaque, a bênção, a eternidade feliz diante de Deus. Gente, o que é isso diante de Deus para sempre? Vale 3 minutos, 2 horas, 15 dias de sofreguidão aqui nessa vida. Porque ele diz também que nem um copo d'água ficará sem recompensa no céu. Isso é acolhimento. Isso é acolhimento. Agora, vejam bem, nós precisamos acolher sem interesse. Acolher porque nós já somos acolhidos por Jesus. Já nós somos acolhidos por Deus no coração dele. Eles deram um exemplo primeiro. Eles nos ensinaram, nos ensinam a cada dia. Porém, mesmo assim, e nós precisamos fazer gratuitamente, mas mesmo assim, olha, Abraão acolheu aqueles anjos e o presente foi um filho. Aqui a palavra de Deus dizendo, eu estive nu e me deste, me vestiste. E ele desenvolve tudo e no fim ele diz, bendito de meu Pai. Está preparado um lugar para você. Está preparado. Quer dizer, são, meus irmãos, aquilo que nós conquistamos com aquilo que nós fazemos. Mas não é para fazer por interesse, não. Porém, já existe. Cada vez que a gente acolhe alguém, ali, eu acho que o reconhecimento já fica ali. Não precisava mais nada. Porque a coisa melhor do mundo é a gente olhar o sorriso no coração, no rosto de alguém que foi por nós acolhido, que foi por nós amado. Então, é isso que a gente vê. Satisfação é uma satisfação. E São Paulo diz pra gente, lindo. Há mais alegria em dar do que receber. Isso. Como fica feliz o nosso coração, missão cumprida. Meu Deus, por causa de ti, tu me deste a força, a graça, a bênção e eu pude ajudar. Senhor, alguém saiu feliz depois que teve um encontro comigo, por causa do teu amor. Mudou de vida até. Mudou de vida. Agora também não é pra se vangloriar, né, Não é pra se vangloriar. Mas eu sou legal. Perdeu o mérito. Não, mas é pra mostrar que o Deus que temos dentro de nós, ele é quem nos impulsiona a fazer o bem. Porque um coração precisa transbordar de amor. E a gente só fala e só faz aquilo que está dentro de nós. Porque é automático. Se você é bom, você vai... Quando abre a boca, só sai bondade. Se você desenvolve coisas ruins dentro de você e guarda, e faz questão de guardar
o negativismo, o mau humor, quando você abre a boca, é isso que sai. Então nós precisamos, na busca da santidade, na busca de sermos melhores, na busca de mostrar a nós que o Senhor está fazendo algo na nossa vida, na busca desse encontro pessoal com Deus a cada dia, isso vai gerando em nós novas atitudes. E a gente vai mudando. É verdade. E aí, a Sônia usou essa palavrinha rapidamente, mas ela precisa ser repetida muitas vezes. É o exercício. O atleta mesmo do atletismo físico, ele só chega ao campeonato municipal porque ele se destacou na escola. Ele vai para o campeonato estadual porque ele se destacou no município. Ele chega às Olimpíadas, ele chega ao máximo, ele chega ao pódio, ele chega ao mundial porque ele foi se destacando. Mas não é passe de mágica não, não é estalar o dedo que eu volto não. É necessário o exercício que exige disciplina, que exige sacrifício, que exige renúncia. Eu preciso... E a prática todo dia. Eu preciso fazer força, violência comigo mesmo. Porque nós, hein, Sônia? Cá pra nós. Por nós mesmos, a gente só quer a nossa vida. Eu quero, quando eu chegar da rua, cansada, eu fiz uma feira, tem umas 8 coisas para lavar, para guardar. Eu quero passar a chave na minha casa, não atender nenhum telefonema, nenhum toque de campainha. Eu quero agora me dar a mim. Eu não quero mais ninguém me perturbando. Mas se aquela pessoa que tocar for um anjo, e se não, é a mão de Deus. É Deus quem manda. Se alguém nos procura, é porque Deus tocou o coração dele para nos procurar. Se a pessoa vem, é porque precisa. Ninguém se expõe se não precisa. Então, eu peço muito hoje a cada um de nós, a você, que reflita sobre como está a sua vida de acolhimento. Aquilo que você ainda não conseguiu fazer, pede a Deus. Aquela pessoa que você não está conseguindo ainda engolir, né? Ser uma com, ajudar, escutá-la, pede a Deus força para você ir, né? Buscando exercitar-se nessa atitude. E é uma atitude nova na vida. Deus hoje está falando para nós isso. Precisamos escutar, acatar a palavra de Deus e mudar. Imitar Jesus Cristo. Imitar a Virgem Maria. Há uma carta aqui no finzinho do Novo Testamento de Tito. Tito? Não é Tiago não, Léa? Não, Tito. A gente lê tão pouco, é tão pouco conhecida, é tão minúscula. São 3 capítulos pequeninos. 1,5 página da Bíblia. A carta, a epístola a Tito. São Paulo escrevendo a Tito. E tenha esse gosto hoje. Abra sua Bíblia lá no finzinho do Novo Testamento. Epístola ou carta. Epístola e carta é a mesma coisa. A Tito. E no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: ao contrário, porque ele vem contando, São Paulo vai falando para ele algumas coisas, e no fim ele faz esse fechamento. Ao contrário, falando para Tito, para ele saber, aprender, abraçar e viver com toda a igreja. Eles estavam fazendo a organização da igreja ali daquela região. E ele dizendo para Tito: olha, Tito, ao contrário. Eu estou dizendo, mais uma repetição, vamos escutar, olha. Seja hospitaleiro. Ninguém quer que a sua igreja tenha fiéis se você não é hospitaleiro. Seja amigo do bem, seja prudente, seja justo, seja piedoso, Tito. E todos aqueles que se acercarem de você, todos aqueles que estiverem na mesma caminhada que você, também vão aprender isso tudo. Ser. Então, minha gente, vamos pedir a Deus, vamos pedir a Deus que nos ajude. E eu quero falar agora mais diretamente para você que é da igreja, que participa de um grupo. Acolha os novos membros que chegam, acolha as pessoas novas que chegam na sua pastoral, acolha as pessoas que estão desejosas de fazer um trabalho a mais na igreja.
acolha, converse com seu pároco, leve a pessoa até lá. Veja, observe, minha gente. A gente tem, se a gente parar, se a gente prestar atenção, a gente tem condições de ver quem está triste, quem está sofrendo, quem está chorando. Quantas vezes vemos pessoas dentro da igreja chorando. Não custa a gente prestar atenção, chegar junto. É o nosso vizinho, é o nosso parente, é o nosso amigo, ou as pessoas estranhas até. Mas que nós precisamos pedir a Deus a força do discernimento, né, da percepção, da sensibilidade, para a gente fazer aqui aquilo que Deus quer de cada um de nós. E para fechar o nosso programa de hoje, fechar mesmo, uma última citação bíblica do último livro da Bíblia. Qual é? Apocalipse. É o último livro da Bíblia católica, apostólica, romana. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Olha Jesus convidando, olha Jesus provocando. Eis que estou à porta do teu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos. Escutou? Se alguém me abrir a porta, me acolher, que vai ser acolher o outro, entrarei e cearemos, eu com ele e ele comigo. Esse é o último convite. Então, fechando aqui, vamos Deus também nos dê a graça. Pedir a Deus essa escuta, essa percepção, para a gente entender quando Deus está batendo a nossa porta e que a gente não feche a porta para Ele. Né? Jesus batendo como bom pastor e a gente precisa acolher e ninguém acolhe pelo outro. É um chamado pessoal. Então, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe mais esse programa. Obrigada a você pela audiência. Obrigada a você porque estivemos juntos aí na sua casa, no seu local, onde quer que você esteja agora. E você está acompanhando o programa Retalhos da Vida. Nas suas orações também reze por Leia e Sônia. E nós pedimos a você que nos acompanhe pelas redes sociais, pelo Facebook de Leia e Sônia, pelo Instagram Leia e Sônia. E também, por favor, vá lá no canal de Leia e Sônia no YouTube, dê o seu like, também, né? E nos acompanhe. E mande para nós sugestões de temas que você gostaria que fossem aqui conversados. Mande as perguntas que você quer também, alguma dúvida que você tem e quer que a gente esclareça. Entre em contato conosco, né? Para também dizer aquilo que você deseja. Certo, então vamos fechar cantando em capela. Vamos. Se algum dia? Obrigada, queridos. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que sou seu amigo, pode comigo contar. Até a semana que vem, se Deus quiser. Retalhos da Vida.